recebendo uma oração de um apóstolo, e foi liberada uma palavra para a minha vida. E aí chegou o final do ano e o Senhor começou a ministrar isso, e eu acho que é o que tem movido as nossas vidas até agora, amém? E eu acho que vai mover as nossas vidas ainda por mais um tempo, porque existe algo gritando dentro do meu coração que é maturidade, amém, queridos? Eu acho que tudo que nós vivemos até agora como igreja de Cristo foi muito bom e muito importante para as nossas vidas, amém? De maneira nenhuma nós podemos lançar fora tudo que nós vivemos até agora, mas agora nós estamos entrando em um outro tempo com o Senhor, que está nos exigindo uma certa maturidade. E o Senhor, com toda a gentileza que Ele sempre trabalha com a gente, Ele está nos empurrando para isso. Amém. E eu estou convicto no meu coração que muitas coisas nós vamos deixar para trás. Muitas coisas que nos magoavam não vão nos magoar mais. Muitas coisas que nos deixavam para baixo não vão mais nos deixar para baixo. Eu louvo a Deus por esse tempo. É ruim, porque mexe com a gente, né? Mas é bom, porque nós temos que estar olhando lá na frente, amém, queridos? Sabe uma coisa que o Senhor tem falado comigo, e eu já falei aqui: o Senhor não está importando o que você foi lá atrás, se você foi uma pessoa ruim ou se você foi uma pessoa boa. Se fosse para o Senhor olhar aquilo que eu tinha sido lá atrás, eu não poderia estar aqui hoje, porque nem eu mesmo me escolheria estar aqui. O Senhor não está muito interessado como você está hoje, porque muitos de nós podem não estar tão bem hoje. O Senhor está interessado naquilo que nós vamos ser lá na frente. Isso é o que move o coração de Deus para as nossas vidas, amém, queridos? Então o Senhor pode olhar para mim, que fui uma pessoa com muitos pecados no passado, e que vivo hoje talvez com muitas coisas que preciso consertar na minha vida, mas Ele continua acreditando em mim, porque Ele sabe aonde eu posso chegar, amém? Então nós estamos inseridos dentro dessa caminhada, nós estamos inseridos, o Senhor nos colocou dentro desse tempo, dessa corrida, né? Como o apóstolo Paulo fala sobre uma corrida, o Senhor nos colocou dentro disso, e nós temos duas escolhas: ou nós ficamos parados, ou nós prosseguimos. Eu quero prosseguir. Alguém quer prosseguir comigo? Vamos prosseguir em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios, eu gostaria de ler aqui, depois nós vamos ler uma outra passagem. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 11, querido. Diz assim, o apóstolo Paulo falando, ele vem falando sobre amor, sobre o dom supremo do amor, o que é amor, o amor ágape, o amor agapaó, aquele amor que não se enciuma, o amor que é verdadeiro, que é autêntico, não é aquele amor filéus, que é um amor entre amigos, não é aquele amor eros, que é um amor entre marido e mulher, que é algo que mexe com os sentimentos, mas é algo verdadeiro. O apóstolo Paulo vem falando, e no meio dessa passagem ele fala algo muito interessante, que eu acho que nós deveríamos entender um pouquinho hoje sobre isso. No versículo 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Então quando eu era menino, olha só, ele falando, quando eu era menino eu falava como menino, eu sentia como menino e eu pensava como menino. Mas quando eu me tornei homem, e eu gosto muito dessa versão que diz: eu desisti das coisas de menino para que eu pudesse ser um homem. Em algumas versões está: as coisas de menino se passaram e então comecei a viver as coisas como um homem vive. Mas eu gosto dessa versão que diz: eu desisti das coisas de menino. Sabe, irmãos, o Senhor tem nos empurrado para isso, mas nós não vamos poder fazer nada. O Senhor não vai poder fazer nada. O Senhor é apenas 50% desse negócio.
Aqui o apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, um dia eu pensava, um dia eu sentia e um dia eu falava como menino, mas quando eu me tornei homem, eu desisti das coisas de menino. Eu abri mão disso tudo para mim me tornar um homem. Sabe, irmãos, crescer, todos nós vamos crescer. A minha filha nasceu há 6 anos atrás e ela era um bebezinho que eu conseguia ficar com ela 2, 3 horas com ela no colo. Hoje eu não consigo mais, porque ela está crescendo. Crescer não é opção nas nossas vidas. Todos nós vamos crescer. Amém? Agora, maturidade é uma opção. O apóstolo Paulo lhe diz: eu desisti de ser menino. Ou seja, eu tive uma escolha e eu escolhi deixar de ser imaturo e passar a ser maduro. Sabe, nesse momento em que nós estamos vivendo, nessa transição que nós estamos vivendo, e eu vou ser sincero para você, eu creio fielmente nisso, irmãos, e me alegro com isso, porque isso me revela a vontade de Deus, me revela, me sinaliza que o Senhor está querendo algo com as nossas vidas. O Senhor não quer que nós fiquemos aqui como meninos brincando de igrejinha. Vem o culto, começa o louvor, 3 canções lenta e uma canção agitada, né? Como o Eduardo falou com tanta excelência. Não, o Senhor quer que a gente evolua, o Senhor quer que a gente cresça, o Senhor quer que a gente pense diferente, o Senhor quer que a gente sinta diferente, o Senhor quer que nós falemos diferente. E são as 3 áreas que nós precisamos amadurecer e que o apóstolo Paulo abriu mão disso para crescer: falar, sentir e pensar. Sabe, irmãos, quando nós começamos o ministério, quando nós começamos a igreja, alguns irmãos estão aqui conosco que acompanham a gente desde, por exemplo, o Reginaldo e a Gisele. Conheço eles há 12 anos. Foram testemunhas do meu casamento, né? O Wagner, a Mayra também, tantos anos. E alguns outros irmãos também. A irmã Vera, a Nayara era pequenininha, né? Quando chegaram na igreja, o Juliano. Enfim, quando nós começamos o ministério, nós tínhamos uma mentalidade muito sonhadora. Nós queríamos ver as coisas acontecendo, nós queríamos ver os cultos se tornando aquelas... E hoje eu vejo que o Senhor está mudando a nossa mentalidade. Hoje eu estou muito mais preocupado, nós estamos muito mais preocupados com pessoas do que com o movimento. Amém? Então nós estamos passando nesse tempo de transição. Eu creio que é um tempo de amadurecimento. E é um tempo, irmãos, que eu vou falar para você o seguinte: venham comigo, vamos junto nessa. Sabe, eu vou te prometer uma coisa com toda certeza: não vai ser fácil, vai causar um desconforto, isso eu te prometo. Mas quando nós passarmos por isso, aí sim vamos estar prontos. Sabe, você imagina o seguinte: nós falamos muito sobre paternidade aqui dentro, amém? É a visão que nós cremos, é como nós queremos caminhar. Um menino de 13 anos pode ser pai? Pode ser pai. Mas ele tem condição de ser pai? Mas eu conheço alguns que se tornaram pai com 13 anos. Conheço algumas meninas que se tornaram mãe com 12 anos, com 13 anos. E fizeram uma escolha. E vou dizer para você, muitos desses que escolhem amadurecer para se tornarem pais, escolhem isso para a vida deles. Muitos deles acabam se tornando pais melhores do que pessoas que têm 30, 20 e poucos anos, 30 anos. Porque maturidade não tem nada a ver com idade cronológica. Maturidade não tem nada a ver com isso. Maturidade tem a ver com uma decisão que eu tomo na minha vida de mudar, deixar as coisas de menino para trás. Sabe, essas 3 áreas são áreas que nós precisamos tratar nas nossas vidas para que a gente possa então chegar lá.
falar, sentir e pensar, nós precisamos tratar com isso. Amém? Eu quero falar sobre um menino para vocês nessa noite. Um menino que, mesmo sendo menino na sua idade cronológica, se apresentava como um excelente homem maduro. Abra comigo a palavra do Senhor em 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 16. Aleluia! Deus está aqui hoje. O pai está em casa. É bom quando o pai está em casa, né, irmão? Glória a Deus. Quando o pai está em casa, a gente sente a presença dele, a gente recebe o carinho dele. É bom demais, né? Estou muito feliz pela presença do pai aqui essa noite. Versículo 14, olha só o que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. E tendo se retirado de Saul o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, da parte destes um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Uau! Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me a Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Amém. Queridos, você conhece a história de Davi, você conhece a passagem, você conhece. Se eu perguntar para uma criança, se eu perguntar para a Mel quem foi Davi, é perigo ela saber quem foi. Davi foi um homem fantástico. Davi foi um homem que vivia à frente do seu tempo. Davi criou um estilo de adoração que o Senhor buscava, aquilo que o Senhor realmente sempre quis. Davi entendeu e ele externou na terra. Davi foi um homem muito usado por Deus. Está certo que ele matou muita gente, fez muita coisa. Às vezes a gente olha as passagens e a gente vê, mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E quando ele errou, no momento que ele estava errado, ele reconheceu o seu erro, ele voltou aos pés do Senhor, buscando o Senhor novamente. Sabe, Davi foi um homem fantástico. Até nos dias de hoje, a vida de Davi nos inspira. Nós assistimos filmes sobre Davi, nós lemos sobre Davi, e todo mundo conhece alguma coisa sobre Davi. Até mesmo quem não é cristão, quem não tem o hábito de ler a Bíblia, quem não tem o hábito de viver, né, como nós vivemos, sempre buscando conhecer mais da palavra do Senhor, até essas pessoas que não vão à igreja, elas conhecem Davi. Sabe, irmãos, Davi era um menino que muitas vezes nem o seu próprio pai acreditava nele, porque quando Samuel chegou na sua casa, Samuel disse: olha, o Senhor me disse que dessa casa vai sair o novo rei de Israel. Então Jessé ficou muito feliz, né? Jessé, o pai de Davi, ficou muito feliz e pegou e mandou chamar os irmãos todos, os filhos todos, né? Menos Davi.
nem aos olhos do próprio pai, Davi era a pessoa certa. Sabe, irmãos, nós temos o hábito, e isso geralmente acontece quando nós somos imaturos. Nós temos o hábito de julgar as pessoas pela aparência. Nós achamos que aquele é fraco demais, aquele é eufórico demais. Nós sempre temos alguma coisa para dizer a respeito de alguém. Davi, enquanto os seus irmãos estavam lá ansiosos para receber a unção, Davi estava no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. E sabe, quando o rei precisou de um homem, quando o rei precisou de uma pessoa que pudesse fazer algo de uma forma espiritual, para que pudesse haver uma libertação na vida do rei Saul, porque esse espírito mal vinha, se apoderava dele, ficava atormentando ele. Então ele precisava de uma libertação. Então quando isso chegou até diante das pessoas, uma pessoa ali falou assim: olha, eu conheço um homem. Mas detalhe, esse menino ainda era um menino. Eu acho fantástico isso, porque essa foi a expressão que foi usada: eu conheço um homem. Sabe, irmãos, maturidade não tem nada a ver com idade cronológica. Eu conheço o filho, não conheço, assim, já vi ele, mas não conheço pessoalmente, o filho do apóstolo Gustavo Lara. O menino fez 18 anos esses dias, desde os 16 anos prega em conferências, é usado pelo Senhor. E a gente pode dizer: ah, não, mas é porque é filho do Gustavo Lara. Não, irmãos, não, porque ele entrou em uma maturidade, porque ele decidiu crescer, ele desistiu das coisas de menino, talvez um pouco mais cedo do que nós, amém? Mas ainda há tempo para que a gente desista das coisas de menino, para que a gente pare de falar como menino, para que a gente pare de sentir como menino, para que a gente pare de pensar como um menino, e que nós passemos a viver como um homem. Olha só as qualidades que foram faladas de Davi. Versículo 17 diz: disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-me. O requisito era que fosse um homem que soubesse tocar bem. Para Saul estava bom isso, um homem que fosse um bom músico. Mas olha o que apresentaram para Saul. Então respondeu um dos moços: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e ele é forte e ele é valente, e ele é um homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Queridos, eles queriam apenas alguém que soubesse tocar bem e que fosse um homem. Olha só o que faz uma pessoa madura ser promovida diante das outras pessoas. Sabe o que faz uma pessoa ser madura? É quando ela apresenta algo a mais do que pedem. Sabe, eu vejo a história de Daniel, e eu vejo a palavra do Senhor dizendo assim, que Daniel tinha nele um espírito excelente. Sabe, a palavra do Senhor fala que se nós fazemos somente aquilo que nos pedem, nós não somos úteis. Nós sempre temos que fazer além daquilo que esperam de nós. Davi tinha a oferecer além daquilo que Saul precisava. Um homem maduro sempre tem além para oferecer. Sabe, irmãos, eu estou falando isso para a gente, por quê? Porque eu quero motivar o seu coração a viver isso, buscar isso. Porque o Senhor quer nos levar além, o Senhor quer fazer de nós, o Senhor quer fazer coisas grandes nas nossas vidas. Então nós precisamos nos posicionar e ir além. E olha só,
Eu conheço um filho de Jessé. O primeiro requisito de Davi, ele tinha um pai. Até então não foi falado o nome de Davi, mas foi falado o nome do pai. Mas meu Deus, o pai não acreditava nele, porque deixou ele lá no campo quando a bênção entrou na casa dele, ele foi abandonado pelo pai. O pai disse: não, eu só tenho esses aqui, vem aqui os filhos maiores, os mais bonitos. Deus, Ele não pula princípios. Deus não pula princípios. O primeiro requisito de Davi, ele era filho, e filho de Jessé. Primeiro requisito, ele era filho. Sabe, irmãos, quem não sabe ser filho nunca vai aprender a ser pai. Porque quem não sabe ser filho nunca amadurece. E eu estou falando não apenas de paternidade física, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que cresceram sem pais. Eu falo também de uma paternidade espiritual. Ah, mas Jessé esqueceu, Jessé não acreditava nele. Não importa. Ele tinha um pai, e ele estava debaixo da autoridade do pai. Não sei se ele sabia que Samuel estava na casa dele quando foi lá para ungir. Não sei se ele sabia. Mas eu acredito que ele possa ter visto de longe todos os irmãos entrando dentro da casa. Possa ter visto o profeta lá dentro e todos os irmãos entrando dentro de casa e se sentindo só e abandonado num campo. Sabe, irmãos, eu vejo Ana, quando ela chega diante de Eli, né? Quando ela chega diante de Eli, e ela está orando, aliás, e Eli chega diante dela e fala assim: você está bêbada, mulher. Ele não teve discernimento, porque ele estava em pecado. Ele estava concordando com aquilo que os seus filhos estavam fazendo de errado. Ele estava com o seu coração corrompido. Mas naquele momento, Ana falou assim: não, eu não estou bêbada. Eu estou derramando a minha alma ao Senhor. Aí ele falou assim: então você vá e o Senhor cumpra aquilo que você deseja. Ela recebeu a bênção dele. Sabe, irmãos, existe algo no mundo espiritual que nós não estamos se atendo. Algo no mundo espiritual que é preciso ser visto e que é um princípio. Hoje se fala muito da questão de que não, hoje todo mundo é igual diante do Senhor, hoje todo mundo é igual. Não é assim que funciona. Não é assim. Não é. Deus escolhe pessoas. Por que e como Ele faz isso eu não sei. Eu até hoje me pergunto: por que o Senhor me escolheu? Ele ainda não me respondeu. Ele escolhe. E nós temos que viver debaixo dos princípios corretos, irmãos. Nós não podemos pular as etapas do Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós não podemos. Até agora não se falou o nome de Davi, se falou o nome do pai. Um pai que talvez não acreditava tanto nele. Amém? Princípio, paternidade. Então respondeu um dos moços: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Irmãos, tocar bem não é... aqui de uma forma revelada, não está querendo dizer que ele era um bom músico. Mas tocar bem quer dizer que ele desempenhava bem o seu papel. Ele fazia bem aquilo que ele sabia fazer. Sabe, o seu serviço não era apenas eficiente, era eficaz. Porque existe uma diferença entre ser eficiente e eficaz. Eficiente faz tudo aquilo que se manda fazer. Eficaz faz aquilo que precisa ser feito.
Sabe, só saber tocar bem é poder se desenvolver naquilo que você foi chamado para fazer. Quanto tempo você estuda música, irmão? 3 anos. 3 anos. Eu estudo música, mais ou menos. Mais ou menos. Está rindo do que, irmã? Nunca se manifesta. Quando se manifesta para rir do pastor. Eu desde os 21 anos, mais ou menos. Não faz muito tempo não, seu bobo. Mas eu entendo que a minha veia não é ser músico. Eu gosto muito de tocar com os meninos, às vezes atrapalho eles. Às vezes eles estão ali, daí eu vou lá tocar bateria, eu atrapalho eles, eu fico... O Eduardo fica assim, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Porque eu sei que a minha veia não está ali, não está nisso. Não foi isso que o Senhor me chamou. Ele faz 3 anos que ele se dedica e ele toca muito melhor do que eu, e glória a Deus por isso. Sabe, irmãos, nós precisamos fazer bem aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós precisamos fazer bem, porque isso é maturidade. Um dia vai chegar um casal por Fábio e Palia com problemas sérios no seu casamento que eles nunca resolveram antes. O que eles estudaram ao longo da sua vida, o que eles se prepararam, vai fazer com que eles sejam eficazes naquilo que eles falaram. Amém? Desempenhar aquilo que você foi chamado para fazer, bem feito. Se dedicar para fazer aquilo que você fez, que você foi chamado para fazer, bem feito. Filho de Jessé, que sabe tocar e é forte e valente. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes nós nos sentimos fracos. Quem já teve essa experiência? Nós muitas vezes nos sentimos fracos. Sabe por quê? Porque nós ainda não estamos no grau de maturidade que precisamos estar para nos sentirmos fortes. Sabe, eu acho muito interessante a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala assim, olha, que a alegria do Senhor é a nossa. Muitas vezes eu li essa passagem e eu achava assim, que a alegria que o Senhor traz ao meu coração, que Ele proporciona ao meu coração, me dá força. É quando Ele me enche de alegria, então isso me dá força, eu me sinto forte. Eu muito tempo pensei assim. Mas o interessante é que essa passagem diz que é a alegria do Senhor que é a nossa força. É quando Ele se alegra que nós nos tornamos fortes. Aí um dia eu estava estudando a palavra lá em Lucas capítulo 15, versículo 10, se eu não me engano. Fala assim que há alegria diante da face dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende na terra. Ou seja, quando uma pessoa revela para o Senhor as suas fraquezas, ele entrega para o Senhor as suas fraquezas. Quando ele não tenta esconder as suas fraquezas em si, para tentar vencer sozinho, mas quando ele abre para o Senhor e diz, Senhor, eu estou fraco nisso, e eu preciso que o Senhor me fortaleça nisso. E isso causa diante do Senhor, no Senhor, uma alegria que traz força para as nossas vidas. A alegria do Senhor, sabe, é diante dos anjos. Não são os anjos que estão alegres, é alguém que os anjos estão vendo que está alegre. Os anjos estão olhando para alguém se alegrar. Quando nós abrimos o nosso coração e revelamos quem realmente nós somos, sabe, abrimos o nosso coração e não escondemos as nossas fraquezas. Irmãos, todos nós aqui temos as nossas fraquezas, e eu sei disso. Sabe, eu não preciso dizer que você tem uma fraqueza, porque Deus está me revelando. Eu posso dizer com toda a certeza que você tem uma fraqueza, exatamente
pelo motivo que eu também sou um ser humano e também tenho as minhas fraquezas. E nós precisamos constantemente estar diante do Senhor, abrindo as nossas fraquezas para Ele, dizendo: Senhor, é nessa área ainda que eu preciso de ajuda. Irmão, eu quero te aconselhar a você entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto e revelar para Ele tudo aquilo que é de fraqueza na sua vida. Sabe, você chegar diante de Deus e falar: Senhor, é isso. Esses são as minhas fraquezas. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? Nós queremos guardar em nós, porque nós queremos se guardar em primeiro lugar, né? Deus o livre se o irmão souber que eu tenho essa fraqueza. Nós temos que abri-la para o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me dê força nisso. Eu quero que o Senhor me fortaleça nisso. Eu vou dizer para você uma coisa. Sabe por que Davi, as pessoas olhavam, ele era um menino, mas as pessoas olhavam nele e viam nele um homem forte? Porque não havia segredo entre ele e o Senhor. Não existe segredo entre nós e o Senhor. Mas ele fazia questão de revelar o seu segredo. E no dia que ele decidiu esconder os seus segredos, o Senhor usou um profeta para entrar na casa dele. Você não era assim, e você precisa mudar essa atitude. Você precisa voltar a ser como você era. Homem forte, valente. A Bíblia diz que ele era valente. Sabe, irmãos, valente quer dizer uma pessoa que ela não sente medo. Aqui nesse caso, uma pessoa que não sente medo porque reconhece quem Deus é na sua vida. Um homem maduro, ele não tem medo de enfrentar os desafios. Ele é um homem valente. Uma mulher madura, ela não tem medo de enfrentar seus desafios, porque ela é valente. Ela sabe quem Deus é sobre a vida dela. Ela sabe quem ela é diante do Senhor. A Bíblia diz que ele era um homem de guerra. Irmãos, ele era um menino. No capítulo 17, a palavra do Senhor fala de uma guerra. Aqui no 1 Samuel capítulo 17, logo em seguida, o Senhor fala de uma guerra onde um homem se levantou, Golias. Você conhece a história. Então Davi foi levar comida para os seus irmãos, e lá ele teve o primeiro contato com a guerra. Desde o dia que eu li isso aqui a primeira vez, o Senhor tem falado comigo. Ele era um homem que sabia batalhar espiritualmente. Ele era um homem de batalhas, experimentado nas batalhas. Sabe, ele chega para Saul e fala assim: olha, quando vinham os animais atacar as ovelhas do meu pai, eu me colocava e eu ia lá e eu defendia elas. Todas as guerras que você precisa enfrentar diante das coisas, das circunstâncias, de situações, de uma forma física, você já teve uma experiência no secreto com o Senhor. Enquanto nós não tivermos experiências com o Senhor no secreto, enquanto você não vencer gigantes que estão dentro de você primeiro, queridos, você nunca vai estar diante do gigante lá fora para você vencer. Enquanto você não vencer os gigantes que estão dentro de você, os temores, os pecados, tudo aquilo que está dentro de você, enquanto você não vencer dentro de você, você não vai ter condição de vencer os gigantes fora de você. Tudo aquilo que nós precisamos fisicamente, nós já conquistamos espiritualmente. Oi. Vocês estão aqui? Eu tô dando tchau que nem uma Miss dá tchau. Tudo aquilo que você precisa, todo gigante que você precisa vencer lá fora, antes você precisa ter uma experiência dentro de você. Os gigantes que estão dentro, não queira vencer gigantes lá fora se ainda tem gigantes vivos dentro de você. Amém? Ele era um homem sisudo em palavras. Eu amo isso. Eu sempre oro para o Senhor: Senhor, me torna um homem sisudo em palavras.
Sabe por quê? Sisudo fala de juízo. Ele tinha juízo em suas palavras. A palavra sisudo vem de siso, do dente, siso. Que também é conhecido como dente do... Ele tinha juízo em suas palavras. Ele não era um cara que ficava falando bobagem o dia inteiro. Ele não era uma pessoa que passava o dia inteiro falando coisa que não tem nada a ver. Ele era uma pessoa que ele não ficava o dia inteiro. Quando chegava numa roda onde pessoas estavam conversando coisas sérias, para falar bobagem. Ele sabia o momento certo de falar as coisas. Ele tinha juízo nas suas palavras. A hora de brincar, ele sabia a hora de falar sério. Ele sabia a hora de dar uma bronca. Ele sabia a hora de... Um homem sisudo em palavras, uma pessoa sisuda em palavras, uma pessoa que tem juízo nas suas palavras. Lembra que eu falei ali em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, se não me engano, nós lembra, né? Nós precisamos crescer no que pensamos, no que sentimos e no que falamos. São as 3 áreas que nós precisamos crescer. São as 3 áreas que nós precisamos amadurecer. Sisudo em palavras e de boa aparência. Sabe o que significa boa aparência? Era uma pessoa agradável. Todo mundo queria estar perto dele. Ele não tinha problema de estar diante de pessoas simples ou diante de pessoas com uma cultura maior. Ele tinha uma boa aparência. Amém? Vocês estão aqui? Vocês estão me ouvindo hoje? Vocês estão muito bravos comigo? Ninguém falou amém? Mais ou menos? Até acabar vai ficar pior. Boa aparência. Uma pessoa agradável. Existe uma versão que diz de agradável aparência. Todo mundo gosta de estar perto dela. Sabe aquela pessoa que quando alguém está mal, ela sempre tem uma palavra para agradar? Ela sempre tem uma palavra para levantar o ânimo das pessoas. Sempre uso o exemplo daquela pessoa que foi visitar uma outra pessoa no hospital que estava com um problema. E ela chega lá e fala assim: qual é o seu problema? Meu problema é tal. Eu tenho um primo que morreu disso. Não, ela chega lá e o ambiente muda. Queridos, Jesus tinha uma boa aparência. Jesus chegava num velório, ou às vezes encontrava um velório, e aquele velório virava festa. As pessoas apertavam Jesus. As pessoas estavam o tempo todo seguindo Jesus, correndo atrás de Jesus, porque a presença de Jesus gerava uma transformação no ambiente. De boa presença, de boa aparência, desculpa. E o maior de todos e o melhor de todos, de tudo, o Senhor era com ele. Deixa eu falar uma coisa para você. De tudo isso que eu falei aqui, se tem uma coisa que eu tenho certeza que desses requisitos que nós temos, é isso: o Senhor é conosco. Talvez ainda não sejamos pessoas sisudas em palavra, talvez ainda não sejamos homens de guerra, talvez não sejamos fortes, valentes, talvez ainda falta isso pra gente. Mas eu quero dizer para você: o Senhor é com você. O Senhor é conosco. E eu vou dizer para você uma coisa: que se Davi conseguiu isso, se Paulo conseguiu isso, por que isso não pode ser para nós também? Sabe, eu fico vendo assim algumas pessoas na Bíblia, onde eles oravam e eram, por exemplo, que nem Pedro e João, quando eles falaram para aquele moço lá: eu não tenho ouro, não tenho nem prata, nada disso que eu posso te dar, mas o que eu tenho eu vou te dar. Levanta e anda.
Eu fico olhando isso, se isso era possível lá, por que não pode ser possível agora aqui, nesse momento? Se Deus é o mesmo, se Deus não muda e Ele está conosco, você crê que Ele está com você? Eu creio que Ele está aqui, nesse momento aqui. Eu creio nisso, queridos. Ele está nos empurrando a um amadurecimento, Ele está nos empurrando a crescer. Sabe, deixar as coisas de menino, deixar de falar como menino, deixar de pensar, de sentir como menino. Eu cansei de me magoar com pouca coisa. Eu me cansei de me entristecer com pouca coisa. Cansei. Nós precisamos crescer e avançar, queridos. E Deus é conosco. Sabe, nenhum gigante que está dentro de você é maior do que o gigante que está no seu coração. Uma vez um menino me perguntou assim: pastor, sabe o que é maior do que Deus? Tem uma coisa que é maior que Deus. Eu falei assim: não, que ele está enganado, não tem nada que é maior que o Senhor. Sim, tem uma coisa que é maior que Deus. Não tem, filho, não tem nada que é maior que Deus. Ele falou assim: tem o nosso coração, porque Deus cabe dentro dele. Eu tive que ficar quieto, não sabia o que dizer. Sabe, irmãos, o Senhor é conosco. O Senhor é com você. Olha para o seu irmão e diga: o Senhor é com você. Nós não precisamos ficar escravos de nada. Nós podemos seguir, prosseguir. Sabe, irmãos, às vezes nós temos reuniões aqui. Nós temos reuniões aqui que revelam a nossa fragilidade. Nós temos reuniões, tem pessoas que andam conosco e que nos ajudam a crescer. E nós temos reuniões onde revelam a nossa fragilidade. Ontem nós tivemos uma reunião que revelava a nossa fragilidade. Mas essa reunião nos impulsiona a crescer. Nós acabamos a reunião dizendo assim: nós vamos em frente, nós vamos avançar, nós vamos vencer. Amém? Sabe, você pode, irmão, você pode vencer, você pode avançar, nós podemos crescer. Se isso era permissível para Davi, é para nós. Se isso era com Paulo, é para nós. Se era com João, é para nós. É com nós também, irmão. É nós na fita. É com nós também. Eu estou muito empolgado, irmãos. Eu estou muito empolgado, sabe por quê? Porque tem muita coisa boa acontecendo. Sabe, Deus não está deixando nada oculto. O Senhor está revelando para a gente consertar. E eu estou empolgado para consertar. Eu quero. Vamos comigo. Vamos crescer comigo. Vamos crescer junto. Sabe, vamos escrever uma história, irmãos. Vamos ter uma história para contar para os nossos netos. Eu sentei com os pais do pastor Cleverson essa semana. Estava conversando com eles e eu ouvindo. O pai dele é mais quietinho, a mãe dele fala um pouquinho, para variar. A mãe falava um pouquinho mais. Por que será, né? Acho que isso é um dom feminino. Irmãos, vocês me ajudam depois para me não apanhar das irmãs. Mas eu ouvia eles falando, sabe assim, de quando eles moravam longe e eles iam para a igreja andando. E eles falando com tanto amor, que eles limpavam a igreja, faziam. Eu falei assim: nossa! Sabe, irmãos, eu quero chegar velhinho e ter o que contar para os meus netos. Você não? Claro! Vou ter maior orgulho de dizer: olha, o teu avô era assim, 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 assim. Jesus escolheu e mudou a minha vida. Transformou meu caráter, mudou a minha vida. E hoje eu tenho minha maior alegria em ter algo para deixar para as próximas gerações. Vamos junto crescer, irmãos? Te prometo, vai doer bastante. Te prometo que vai causar incômodo. Você vai ter que abrir mão de coisas que você não quer abrir. Vai lá na frente, o nosso Senhor vai nos receber.
com alegria, e tudo aquilo que as próximas gerações vão ter algo para falar de nós. Sabia que nós hoje falamos de Paulo, falamos de Pedro? Eu ouvi algo esses dias. Você lembra que quando Moisés mandou os 12 espias, lembra lá? Que Moisés mandou 12 espias para espiar a terra, né? Eu ouvi um pastor dizendo isso esses dias. Achei muito legal. Você lembra o nome dos 12? Mas dos 2 que voltaram, você lembra, né? Sabe, irmãos, se nós acreditarmos, vai passar as gerações e as pessoas ainda vão se lembrar de nós. Eu não sei quanto a você, mas eu quero deixar algo escrito na história. Eu quero deixar algo escrito na história. Mas pastor, se Jesus voltar amanhã, não vamos escrever nada. Mas eu vou fazer de tudo para que Ele não volte amanhã. Vou fazer de tudo para que Ele não volte amanhã, para que Ele não volte depois da manhã. Sabe por quê? Porque tem muita alma para nós ganhar ainda. Tem muita gente para a gente resgatar ainda, irmãos. Eu vou orar para que Ele não volte amanhã. Acho que agora eu comprei briga. Nós precisamos, irmãos, crescer. É isso que eu quero que a gente entenda. O Senhor está nos empurrando a isso. Isso causa incômodo. Às vezes vai passar noite sem dormir. Tudo dentro da normalidade. Amém? Você que quer crescer, fique de pé, em nome de Jesus. Aliás, crescer não, né? Amadurecer. Crescer você vai. Crescer você vai. Crescer você já cresceu. Aliás, que nem eu quero parar de crescer. Eu quero só amadurecer de agora em diante. Se possível, eu quero até diminuir um pouco de tamanho. Amém, queridos? Feche seus olhos. Tudo aquilo que você já passou na sua vida até agora, valeu, querido. Valeu tudo isso. Foi bom, é autêntico. Nós não vamos jogar areia no que o Senhor já construiu até agora. Mas agora é um tempo novo. E isso vai requerer de nós algumas coisas. Um crescimento, um amadurecimento. E o Senhor está nos empurrando para isso. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos.